Bom dia, amigos. Tudo bem? Buenos dias para todos ustedes. Que bom encontrar vocês já conosco, começando esse simpósio teológico internacional. Eu queria mais uma vez dar as boas-vindas a todos em nome da Igreja Adventista na América do Sul e dizer que é muito bom saber que vocês estão conectados com a gente. Aqueles que trabalham para a igreja de maneira assalariada e aqueles que trabalham para a igreja também de maneira voluntária. A gente queria poder apresentar a vocês o melhor e dedicar aqui 4 manhãs para aprofundar o conceito da nossa identidade e o comprometimento com a nossa missão. Na verdade, o mundo está muito diferente. Desde a chegada da pandemia, muita coisa que a gente até imaginava que ia acontecer, começou a acontecer e muito rápido. E nós temos que aproveitar esse momento de tantas mudanças, algumas que nos geraram oportunidades, ótimo, e outras que nos trouxeram grandes dificuldades. Esse é o momento para a gente parar e revisar o foco, a identidade daquilo que somos e cremos e fortalecer a razão da nossa existência, o compromisso com a missão. Hoje é o primeiro dia, está todo mundo chegando por aí, se conectando, nossa equipe também está mais nervosa, afinal são 15.300 participantes, 8 países, 2 idiomas, e a gente tem que fazer tudo isso funcionar bem. Então se tiver algum detalhezinho, fique tranquilo aí, é a primeira manhã, nós estamos começando e queremos fazer o melhor. Pastor Lucas já falou para você sobre o contato com a gente. E eu quero reforçar, esse simpósio, ele precisa ser interativo. Muita gente vai falar, você vai estar assistindo aí, mas se teve um tema que você ouviu e quer fazer um comentário, manda para a gente o comentário. Você tem uma pergunta, na última manhã, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas e praticamente todos os apresentadores vão estar lá e ao vivo. E a gente vai colocar algumas, claro, não todas, as perguntas nas mãos deles para responder. Você está vendo aí na tela o número do WhatsApp para o Brasil 61982, você vê o número, e para aqueles que não vivem no Brasil, põe o mais 55 e faz contato com a gente também, e o e-mail está aí, simpósio.dsa@adventistas.org. Não fique só passivo, escreve aí, manda alguma coisa, manda uma foto, é legal para a gente que está aqui tão longe, ver o que está acontecendo aí com você também. Eu queria convidar você agora para acompanhar comigo um pequeno tema, ele é breve, ele marca o início do nosso simpósio. O pessoal vai colocar um PowerPoint para a gente acompanhar agora, para que você veja comigo qual é o tripé, ou as 3 colunas da identidade adventista do 7º dia. Veja aí, esse tripé facilmente pode ser identificado por missão, mensagem e estrutura. Ou se você quiser colocar na ordem correta, esse tripé tem a ver com mensagem, estrutura e, como consequência, a própria missão. Quando eu falo de mensagem, eu queria lembrar você aquilo que eu gosto de repetir, e são conceitos do Dr. Jacques Duncan, que é um professor jubilado da Universidade Andrews e atualmente o editor do Novo Comentário Bíblico Adventista Internacional. E o Dr. Duncan costuma dizer que nós somos adventistas porque a nossa mensagem, ela é de toda a Bíblia. E ele usa a ilustração que você está vendo aí. Nós guardamos o 7º dia por causa de muitos textos, mas principalmente porque o 7º dia aparece na primeira página da Bíblia. E nós somos adventistas porque mais de 1.800 versos falam disso, mas especialmente porque a volta de Cristo é apresentada na última página da Bíblia. Portanto, nós somos o povo de toda a Bíblia e a nossa mensagem é uma mensagem bíblica. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu não preciso gastar tempo com isso, mas é importante marcar para você. Vai aparecer na sua tela aí agora o foco claro. Nós somos o povo de toda a Bíblia, mas o nosso foco maior está no Apocalipse, porque é o livrinho aberto de Daniel, porque foca nos eventos finais e nós somos uma igreja que nasceu exatamente para esse tempo da história. Quando você olha para o Apocalipse, você vê ali a nossa história e a nossa identidade. Nós nascemos em Apocalipse 10, nossa identidade está em Apocalipse 12, a nossa mensagem especial está em Apocalipse 14 e a nossa grande esperança está em Apocalipse capítulo 21. Portanto, há uma relação direta e essa mensagem, ela
é profética e, portanto, nossos púlpitos têm que ser proféticos, nossa abordagem deve ser profética, a nossa própria visão deve ser profética, sempre aplicada, é claro, à vida pessoal e a esses tempos. Ela é profética. Veja aí na sua tela agora, ela resgata o conceito de que nós somos remanescentes, é conceito de uma visão profética, e este remanescente, que não é melhor do que os outros, porque tem pecadores buscando a salvação como todos os demais, mas é remanescente porque tem um papel profético nos últimos dias. É por isso que nós somos remanescentes. Deus nos levantou com uma missão. E essa missão está concentrada nas 3 mensagens angélicas que nós precisamos pregar. E essas 3 mensagens angélicas são a mensagem para o tempo do fim. E segundo Ellen White coloca para nós, a grande e última mensagem de advertência, de chamado e de oportunidade de Deus. Portanto, quando eu penso na primeira base desse tripé da nossa identidade, que é a mensagem, eu queria desafiar você aquilo que vai aparecer na sua tela aí agora. Eu queria desafiá-la, para que você, por favor, ao abordar a nossa mensagem, use mais a Bíblia. Abra a Bíblia, explique a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, torne a Bíblia relevante e pessoal para os dias de hoje. Ao mesmo tempo, ao abrir a Bíblia, use menos ideologia vestida de religião. Nossos países da América do Sul hoje estão embebidos numa polêmica entre esquerda, direita, ideologias mil. E há tanta gente que começa a trazer essas abordagens, força na Bíblia uma compreensão dessa visão e tenta defender os seus pontos de vista usando a palavra de Deus, menos ideologia vestida de religião, mais Bíblia pura, menos opinião pessoal. Quando eu falo em opinião pessoal, é claro que todo sermão é uma expressão da visão do pregador. Menos opinião pessoal é não usar a Bíblia para apoiar suas opiniões, mas usar suas opiniões para enriquecer aquilo que a própria Bíblia diz. Por isso a nossa visão é que nós tenhamos mais nos nossos púlpitos, na abordagem da mensagem, mais assim diz o Senhor, e menos assim diz o pastor. Portanto, o nosso desafio, através da mensagem que nós temos para pregar, do chamado que o Senhor nos fez, é construir uma igreja cada vez melhor em um mundo que é cada vez pior. Esse é um contraste, esse é um milagre, essa é a obra do Espírito Santo dentro da igreja. Mas se nós, como pastores e líderes, como assalariados e voluntários, se nós nos unimos para ser bíblicos, para ter uma mensagem sólida que não vai se moldando ao vento, mas que se molda ao desejo do Senhor, à revelação e às necessidades das pessoas, nós sem dúvida teremos uma igreja cada vez melhor, um milagre em um mundo que está diante de nós cada vez pior. Segunda base, segunda coluna deste tripé da identidade adventista é a nossa estrutura. Eu queria que você parasse para olhar com atenção. Quando eu falo da nossa estrutura, algumas lembranças são importantes. Primeiro, a nossa estrutura, ela é global, ela é representativa, ela é organizada e ela é cautelosa. Portanto, ao olhar para a estrutura da igreja, gente, nós não podemos olhar para essa estrutura com um olhar de mercado, com um olhar de governo, com um olhar de livros de ciências, com um olhar de qualquer outra realidade. Nós temos que olhar para a estrutura da igreja com um olhar de revelação, com um olhar de igreja e de conceito das nossas necessidades. Portanto, essa igreja é global. Nós não olhamos para a nossa estrutura pensando apenas no lugar onde nós estamos. Nós olhamos pensando em toda a família. Ela é representativa, ela tem líderes e tem liderados. Todos os segmentos fazem parte da estrutura e do conceito da igreja. Ela é organizada. Ela não age de acordo com a cabeça de A, B e C. Não, mas tem um presidente aqui que faz as coisas do seu jeito. Para isso tem uma união, para isso tem uma divisão, para isso tem uma associação geral. Cada nível procura proteger, procura coordenar o trabalho dos demais. A organização, que muitas vezes parece deixar a igreja mais lenta, é uma segurança para a igreja. E ao mesmo tempo, a nossa estrutura é cautelosa. Alguns dizem que a igreja é lenta.
A igreja é um gigante que se move lentamente, sim, mais lenta do que outras estruturas, mas é um gigante que permanece em pé. Enquanto tantos outros corredores já ficaram pelo caminho, a igreja que dá os seus passos com ética, com cuidado, ela permanece em pé. Claro, quando eu falo cautelosa, ela pode ser mais ágil, ela deve ser mais ágil, mas ela tem uma prudência natural de quem representa o Senhor na terra, quem precisa manter a unidade, quem tem visão global, e isso não nos deixa ir tão rápido. Vamos apressar tudo o que a gente pode, mas vamos compreender que essa estrutura é diferente daquilo que secularmente a gente conhece. Essa estrutura, ela traz também um equilíbrio entre liderança e execução. Isso para mim é uma das belezas da estrutura da igreja. De um lado, quem lidera tem um papel protagonista, mas do outro lado, aqueles que executam, pastores distritais, anciãos, têm outro papel protagonista. Uns sonham e coordenam, outros definem e executam. E a igreja vai trabalhando de maneira equilibrada dentro destas áreas. Mas uma certeza precisa ficar clara para nós: no meio de falhas e acertos, no meio de dificuldades e oportunidades, porque a estrutura não é perfeita, Deus está no comando. E o nosso desafio, ao olhar para essa estrutura, é cultivar com todas as forças o conceito de unidade. Vai aparecer na sua tela aí agora essa lembrança. Esse é o nosso desafio, unidade. A pandemia, ela mexeu com a nossa unidade. Ela provocou um pensamento mais pessoal e local, que é necessário. Mas isso não pode tirar o pensamento, a visão de toda a família. A unidade é um requisito para a chuva serôdia. Se nós fragilizarmos aquilo que temos, que é um bem, um legado de Deus, nós vamos comprometer o ponto final da história. E ao mesmo tempo a unidade é um pré-requisito para o cumprimento da missão. Portanto, vamos trabalhar sempre com aquele princípio. Nós, como igreja adventista do sétimo dia, em qualquer lugar do mundo e da América do Sul, temos uma visão global, mas temos uma ação local. Sempre lembrando que as ações locais, sem dúvida, terão um efeito global. E eu queria deixar para vocês na tela, por gentileza, nosso pessoal, pode colocar para a gente aí, essa frase de Marco Aurélio. Eu adaptei a frase, na verdade ela é um pouquinho diferente disso, mas Marco Aurélio lembra sempre: o que é bom para o enxame é bom para a abelha. Isso é conceito de unidade. Eu não estou pensando só como abelha, eu estou pensando como enxame. Por isso, eu queria pedir a vocês cuidado com iniciativas pessoais. A prioridade é sempre o bem da família. Quando a gente olha para Atos capítulo 2 e o verso 1, a gente vê que no Pentecostes houve primeiro unidade. E a estrutura traz essa unidade. Depois veio o Espírito Santo. E no final, aí houve sim uma revolução na missão. E a gente quer continuar tendo a unidade como base. E a nossa estrutura é fundamental para isso. E é por isso que Ellen White diz em Atos dos Apóstolos, página 152. Por favor, ponha para a gente na tela. Ela diz assim: unidos devem, falando daqueles que lideram a igreja, unidos, devem conduzir a obra rumo à sua terminação. Essa é a visão. Essa tem que ser a nossa caminhada. Eu queria apelar para você: use a estrutura da igreja nessa direção. E por fim, a última base desse tripé da nossa identidade é a missão. E eu gosto de lembrar que igreja missionária é aquela que começa quando o culto termina. Não é igreja de projeto, não é igreja de material, é a igreja que no seu coração vive para testificar. E alguns perguntam às vezes: mas pastor, e qual é a nossa missão? É entregar livros, é batizar pessoas. Qual é a nossa missão? A nossa missão é preparar um povo para o encontro com o Senhor. E isto envolve cuidar dos que estão dentro e alcançar, resgatar aqueles que estão fora. Essa é a nossa visão do CRM: comunhão, relacionamento e missão. Comunhão para cuidar dos de dentro, relacionamento para criar uma ponte com os de fora, e missão para conquistar esses que estão fora. Por isso o nosso desafio, amigos, é ter uma missão cada vez mais intencional e uma missão cada vez mais pessoal. Por favor, põe na tela. Eu queria que vocês fossem colocando para mim rapidinho as telas que eu estou apresentando aqui. Eu queria que vocês
lembrassem com carinho de que a nossa missão é intencional e a nossa missão também é pessoal. Quando eu falo de missão intencional, eu estou dizendo para você, tudo que a gente faz tem que ter missão. As paredes da igreja têm que ter missão. O acampamento tem que ter missão, porque essa é uma das bases da nossa identidade e da nossa existência. E ao mesmo tempo, ela é pessoal, porque precisa fazer parte da caminhada de cada um de nós. Eu preciso pensar em missão, eu preciso fazer missão, minha família tem que estar envolvida com a missão, uma missão pessoal. E Charles Spurgeon coloca essa frase que você viu aí: se você não está levando ninguém para o céu, é porque você não está chegando lá. Por isso, meu desafio é que você tenha visão de multiplicação. Não pense em missão como algo pequeno. Que você lembre que batismo não é algo que nos amedronta. Batismo não é algo do qual nós fugimos dele. Batismo não é pressão que deve ser exercida sobre ninguém. Batismo é um privilégio que o ministério tem, que a igreja tem, e que deve nos levar cada vez mais intensamente nessa caminhada. E que a gente tenha essa visão de crescimento em qualidade, mas também em quantidade. Ou em quantidade, mas também em qualidade. E aí quando a gente olha para 2020, eu estou terminando agora, mas queria deixar para você. Como foi bonito durante a pandemia ver que a missão não entrou em quarentena. Que nossos pastores, nossos anciãos, a igreja como um todo entrou em campo. Olha a quantidade de pessoas só no mês de setembro que entregaram sua vida a Jesus. Gente, isso é um milagre, quase 35 mil pessoas. Se você olhar o acumulado do ano de 2020, esse ano de pandemia, nós já levamos aos pés de Cristo, através do batismo, com todos os cuidados e precauções, 120 mil pessoas. É um tremendo milagre. E tem mais outro milagre, e por esse eu queria deixar minha gratidão a todos vocês aqui. O milagre do Impacto Esperança. Foi agora, foi sábado, está vivo na nossa mente ainda. Foram 19 milhões de livros entregues do início do ano até agora. E com os livros do ano que vem, que nós estamos fechando a impressão, nós estamos completando 307 milhões de livros distribuídos em 12 anos de projeto. E os livros não ficaram parados, com cuidado, com criatividade, com responsabilidade. A igreja foi às ruas. E eu agradeço muito, muito a todos vocês por isso. E eu queria lembrar essa última frase que aparece aí na sua tela agora. Deus deseja homens, e aqui estão as mulheres também, que arrisquem qualquer coisa e todas as coisas para salvar almas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio, e precisamos caminhar cada vez mais nessa direção, buscando oportunidades para alcançar pessoas e levar cada uma dessas pessoas aos pés da cruz de Cristo. Que Deus abençoe você, querido pastor, querido colega, querido líder de igreja, querido estudante de teologia, para que a gente avance cada vez mais com esta visão de um tripé que molda a nossa identidade. Você lembra qual é? O tripé tem a ver com mensagem, com estrutura e com missão.